E aí galera, Lucas Dias na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez eu vou trazer notícias de Jujutsu Kaisen de uma entrevista que o tio GG Akutami fez. Muitos de vocês devem saber dessa entrevista e ela está recheada de notícias muito legais, então fica aí no vídeo que você não vai se arrepender. E bom galera, antes de te dar as notícias eu tenho que te alertar que o GG Akutami soltou alguns spoilers. Sim, claramente ele ia soltar alguns spoilers nessa entrevista, então se você não quer receber spoiler nem do criador da obra, não siga esse vídeo porque vai ter alguns spoilers bem interessantes e também algumas teorias, vai dar para formular algumas teorias com o que o tio GG disse, então fique atentos aí e já esteja avisados. A primeira notícia que eu trago aqui é que o tio GG falou que o Jujutsu Kaisen está na sua metade e que provavelmente vai terminar daqui a 2 anos. Eu pessoalmente gostei muito dessa notícia porque dessa forma dá a entender que ele tem ali a história já na sua cabeça, que ele não vai ficar alongando a história como, por exemplo, o autor de Naruto fez, aí acaba se perdendo e a obra vai caindo a qualidade. Eu prefiro que a obra seja sucinta e mantenha a qualidade, então se isso for possível nesse tempo, eu acho essa uma ótima notícia. A segunda notícia que eu trago aqui, na verdade é um apanhado de alguns comentários que o tio GG fez sobre alguns personagens e que eu acho que não são tão relevantes, então eu coloquei tudo numa notícia só. A primeira delas é que ele fala que o Chozo e seus irmãos tem ali a manipulação de sangue por causa da linhagem Kamo. Eu achava que isso era meio óbvio, mas algumas pessoas tinha algumas teorias sobre o porquê que o Chozo controlava o sangue, aí o tio GG tratou de esclarecer tudo de uma vez. Ele também falou que as cicatrizes de todo o Mekamaru e o Utahime não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, são cicatrizes que foram ganhas ali em tempos separados, que não tem ligação nenhuma. Eu achava também que isso era uma coisa óbvia, nunca imaginei uma teoria que ligasse ali as cicatrizes desses 3 personagens. Então é mais uma aí notícia só para matar aquelas teorias que eram óbvias de serem matadas. Outra coisa que ele fala também é que a Arata e a Kari são irmãos. Eu achava também que era um pouco óbvio isso porque os dois praticamente são idênticos e possuem o mesmo sobrenome. Então ele só esclarece aí que os dois são realmente irmãos. E aqui ele bota um adendo que aí sim eu acho mais interessante, que provavelmente eles vão voltar a isso e falar um pouco mais sobre eles, se aprofundarem mais nesses dois irmãos. Aí sim eu acho uma coisa interessante porque eles apareceram de relance, mas vão ter ali seu espaço na obra. E vamos para a terceira notícia desse vídeo, que o tio GG falou que já decidiu os finais de Megumi e Itadori, mas ainda não decidiu o final do Sukuna, sendo que no caso do Itadori ele definitivamente vai desenhar os pais do Itadori e que eles vão ter relação sim com o Chozo e o Noritoshi Kamo. Eu achei essa notícia muito interessante porque ele confirma aquilo que passou no mangá agora 139, se eu não estou me enganado, em que o Chozo ali alerta o Itadori que o pai dele tinha ali aqueles pontos iguais aos do Noritoshi Kamo. A gente achava que o Chozo ali estava meio viajado, mas pelo visto ele não estava tão viajado assim, o Chozo tinha razão e eles têm alguma ligação. Então achei muito interessante esse comentário do tio GG. E ele falou também sobre o Megumi. Segundo o tio GG, o Toji vai ser sim citado novamente. Provavelmente teremos algum flashback com o Toji, então, o que eu gosto muito, já que esse personagem aí é um personagem que eu adoro. E quem dirá para o Megumi sobre o Toji vai ser o próprio Satoru Gojo. Com isso, nós sabemos aí que o Satoru Gojo está sim saindo do seu selo. É uma ótima notícia sabermos que o Satoru Gojo vai sair daquele lugar e, pelo que parece, não vai demorar tanto assim. A quarta notícia, já que estamos falando sobre o Satoru Gojo, é que aquela viagem que ele fez ao exterior, que passou no anime aí, antes de começar o arco do intercâmbio, se você não lembra, ele citou essa viagem e trouxe ali lembrancinhas para todos os integrantes da escola de Kyoto. Essa viagem, ela é muito importante e o Satoru Gojo foi ao exterior visitar
o Yuta Okkotsu. E rapaz, essa é uma informação muito legal, porque aí já dá para formular algumas teorias, como por exemplo, o Satoru Gojo dizer como ele deve proceder com o Itadori, por exemplo, depois de sua morte. Eu acho que é algo muito plausível de se acontecer, e talvez nós tenhamos a resposta disso já. Afinal, o Yuta e o Itadori estão lutando no mangá 140. Então é muito possível ali que ele tenha instruído o Yuta Okkotsu de alguma forma, caso ele desapareça ou morra. E a quinta notícia desse vídeo são algumas informações que o tio GG falou que acabam com algumas teorias. A primeira delas é que aquelas marcas embaixo do olho da Yuki não tem absolutamente nada a ver com as marcas do Itadori. Por que ele falou isso? Porque muita gente tinha teoria de que a Yuki também tinha comido os dedos do Sukuna e por isso ela tinha umas marquinhas ali embaixo dos olhos. O tio GG tratou de desmentir isso e ele falou que isso é basicamente olheiras, que não tem absolutamente nada a ver com as marcas do Itadori, acabando de vez com a teoria de Yuki ter os dedos do Sukuna. E não ficou por aí não, ele também decidiu acabar de vez com outra teoria muito famosa, que é a teoria das memórias falsas. Segundo ele, as memórias falsas do Chozo e do Todo não são derivadas da técnica do Itadori e de nenhuma outra técnica. Aí realmente eu fiquei muito confuso, porque para mim não tem muito sentido os dois terem ali uma memória falsa depois de lutarem com o Itadori. Realmente o tio GG vai nos surpreender muito, porque todo mundo praticamente já estava crente que os dois tinham sofrido uma lavagem cerebral com algum tipo de técnica. O Chozo, ele já está ali tentando desatar esse nó. Afinal, nós acabamos de saber que o Chozo e o Itadori vão ter sim alguma relação por causa do Noritoshi Kamo. Agora, o Todo pode ser só uma viagem dele, mas pelo Panda ter notado que tanto o Todo quanto o Chozo chamam o Itadori de irmão, então eu acho que vai ter alguma explicação mais profunda para a memória dos dois. Realmente ele me confundiu muito, mas ele tratou de acabar com várias teorias com essa fala. A sexta notícia desse vídeo é basicamente algumas curiosidades sobre o Suguru Geto, meu personagem favorito. Segundo ele, a história ali entre o Geto e o Gojo estava já desenhada e decidida desde o começo da obra. Era algo primordial para ele, porém aquela fala da Yuki em que leva a motivação real do Geto não estavam nos planos dele e ele decidiu adicionar para deixar o Geto ali, a motivação dele, um pouco mais convincente. Coisa que eu realmente gostei, achei uma adição muito boa à obra. E também, segundo o tio GG, o Geto é uma homenagem a um personagem de Yu Yu Hakusho, o Sensui. E realmente eu não tinha notado ali a semelhança dos dois, mas depois desse comentário do tio GG, realmente dá para perceber que eles têm muitas semelhanças em vários pontos. E realmente eu gosto muito disso, porque Yu Yu Hakusho é outra obra fantástica. Então, se ele está ali se inspirando um pouco em Yu Yu Hakusho, é algo excelente, já que é uma das minhas obras também favoritas. Eu adoro Yu Yu Hakusho. E na sétima notícia, o tio GG realmente mete lenha na fogueira, porque ele estava ali comentando sobre a teoria do Sukuna e do Megumi, mas ele não teve tempo de dizer tudo que ele queria, e ficou uma informação ali solta pela metade, e a gente tem que deduzir o resto ou criar teorias. Segundo o tio GG, o Sukuna está interessado no Megumi porque o Megumi é capaz de criar o mundo que o Sukuna sempre desejou. E aí o tio GG não falou mais nada além dessa informação, que é uma informação assim muito interessante, mas que não diz muita coisa. Então é muito legal porque ele deixou no ar e dá para fazer muitas teorias com essa pequena informação que ele soltou sobre o Sukuna e o Megumi. E na nossa oitava notícia, eu realmente nessa eu buguei, porque o tio GG falou que ainda não decidiu sobre a expansão de domínio da Hanami. Aí eu te pergunto, como que ele vai fazer isso se a Hanami foi explodida? Sinceramente, eu não sei o que ele quis dizer com isso, como que ele vai inserir de novo a Hanami na história, ou por que ele traria talvez um flashback da Hanami. Realmente eu não sei como que ele vai adicionar isso, eu só sei que eu buguei com essa fala dele, e espero que a Hanami não volte não, já morreu, deixa ela morta mesmo. Já na nossa nona notícia, ele fala um pouco sobre o Haraki, aquele personagem que só foi citado o nome e um pouco ali do perfil dele, a gente não sabe mais nada dele.
Então o tio GG acabou botando ali um pouco mais de informação sobre o personagem. Segundo ele quer sim adicionar o personagem logo à história, mas que ele vai ter que tomar cuidado ao adicionar o personagem, porque se ele não fizer direito, o Hakari não pode ser mais Hakari. E que a maneira que a técnica dele funciona pode não se alinhar às coisas e causar um ultraje. Aí eu deixo te explicar o que ele quis dizer com isso. Ele falou isso porque a técnica do Haraki tem relação com o seu nome, que significa ali escalas e balança. Então, se ele não conseguir ali alinhar essa técnica do Haraki com o personagem, então a técnica dele não vai fazer sentido com o nome do Haraki. E com certeza ele quer ligar a técnica com o nome, já que ele planejou isso com muita antecedência. Por isso que ele tem que fazer ali direito para não estragar o personagem, não causar um ultraje. Mas com essa notícia a gente tem a primeira informação sobre o Haraki, porque até então a gente não sabia absolutamente nada sobre ele, mas agora a gente sabe que sua técnica tem relação com o seu nome e tem ali alguma relação com escalas e balança, que é algo bem interessante. E ele também comentou que tem ali um 4º ano de estudantes. Eu nem sabia que existia um 4º ano e ele já falou que não vai mostrar o 4º ano porque eles não são relevantes para a história. Então o tio GG tratou de nos dizer que tem um 4º ano e que não vai aparecer. Realmente o tio GG vacilou aí, deixasse então com uns 3 anos mesmo, porque era melhor assim, não deixar a gente na curiosidade. E a 10ª notícia é que finalmente nós descobrimos o sexo do Akutami. Sim, até o momento a gente não tinha tanta certeza assim sobre quem era o GG Akutami, mas agora ele finalmente se mostrou e é um homem que está aparecendo aqui nessa foto. Finalmente nós descobrimos quem é o gênio por trás de Jujutsu Kaisen. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Esse foi um compilado das notícias que eu achei mais importantes e relevantes dessa entrevista. E eu quero saber qual foi a notícia que mais te chamou a atenção. Escreve aqui nos comentários, porque eu estou muito curioso para saber. Beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.